Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Essa terceira rodada da primeira fase da Copa, né, a gente está acompanhando, a gente percebe que é o momento das despedidas honrosas, né? Metade das seleções ficam, né? 16 equipes continuam na Copa do Brasil e outras 16 vão embora, né? E é interessante, né, ver o quanto é bem distribuída essas equipes por regiões geográficas, né? A gente vê equipes do Plata, a gente vê equipes da região andina, para citar a América do Sul, né? A gente vê equipes da América Central, equipes da América do Norte, né? A gente vê equipes da Europa, regiões distintas da Europa, regiões anglo-saxônicas e regiões latinas. A gente vê a África, a gente vê os Balcãs, né? Ainda na Europa. E é muito gratificante, né? É um grande estudo de ver o quanto todas as regiões são contempladas, né? Do início ao fim, né? Do torneio, do evento, né? E, bom, claro que o futebol veio se popularizando pelo mundo todo, né? Mas a gente sabe que equipes com mais tradições, né, têm um desempenho melhor, né? E falar em tradição, uma coisa que eu não entendo é por que o Chile, que é um país que já pratica o esporte há muito tempo, necessita de um técnico argentino. Não consigo entender isso, né? Porque se na abertura dos jogos tocam-se os hinos nacionais, né? Eu entendo que os próprios jogadores, né? Nem deveriam ser a maioria de jogadores jogando no exterior. Deveriam ser os jogadores, né, que praticam futebol em seus clubes dentro do próprio país, né? Agora, um técnico ser de outro país, eu acho isso também de um mau gosto, de uma incoerência muito grande, né? Eu lembro de quando o Filipão foi contratado para ser técnico de Portugal, né? Os comentários eram uns comentários assim de grande insatisfação, né? E bom, isso, né, é complicado, né? Os países que não têm tradição de futebol contratar técnicos para os seus clubes até que eles aprendam toda a dinâmica do esporte, táticas, estratégias, até tudo bem, né? Mas a própria seleção contratar técnicos estrangeiros, como a gente vê outras seleções por aí, né? E já não é dessa Copa, isso já é um hábito já antigo já em Copa do Mundo. Mostra que o evento, né, ele prioriza outras coisas, menos, né, menos a autoestima, né, da torcida que tem dos países que tem as seleções participando, né? E o Chile tem um técnico argentino, né? Poxa, eu não vejo isso com bons olhos, não. Aliás, eu não vejo com bons olhos o evento todo, né? O evento, ele foge das suas coerências, né? Porque a gente percebe que é um espetáculo artístico de resultados administrados, né? E de sensações também planejadas, né? Na torcida, né? A gente vê aí o próprio Uruguai, que é o fantasma de 1950, ele fica para as oitavas de final, né? E aí é interessante porque por que o seu jogador de destaque vai morder o jogador italiano? Assim, é claro que isso faz com que a imprensa se ocupe mais desse episódio isolado, mas um episódio isolado que eu vejo que ele não é sem propósito. Ele é para ocupar a imprensa, né? A agenda da imprensa, o espaço da imprensa, né?
com esse detalhe, né? E claro, e mais o Uruguai ainda, né? Que é uma equipe forte, morde, né? O seu melhor jogador morde o jogador italiano, né? Isso faz com que as torcidas criem uma certa rejeição, né? Uma antipatia com a Celeste, né? E é uma equipe forte, né? E isso dá uma má impressão também do povo uruguaio, porque o povo uruguaio que eu conheço são pessoas gentis, né? São pessoas valentes, claro, né? Como é o imaginário que temos do gaúcho, né? Da região do Pampa, tal. Mas tanto os uruguaios, como os argentinos, como os próprios rio-grandenses, né? Que têm essa identidade, são bastante valentes, são povos que defenderam as suas fronteiras em períodos históricos, né? Mas não são pessoas não são pessoas assim rudes, são pessoas civilizadas, né? São pessoas generosas, são pessoas gentis. E a gente acaba tendo uma má impressão do uruguaio, que é uma população, né, bastante próspera, né? Um povo bastante esclarecido, né? Então ele não tem essa brutalidade que o jogador demonstrou. O jogador que também pratica a sua profissão na Europa, né? Ele cria um mau serviço para o seu próprio país, para o seu próprio povo, quando ele dá essa péssima impressão do uruguaio. Então, isso é claro que a FIFA, né, ela não tem compromisso nenhum com os povos, com a torcida. O que ela quer é vender ingresso. E além de vender ingresso, ela quer vender anúncios. E além de vender anúncios, ela quer vender conforto para os governos, né? Que vai ter aí menos espaço na imprensa, né? Vai ter uma distração para que o seu próprio povo, né, não acompanhe os atos irresponsáveis de seus próprios governos, né? Então, assim, a gente precisa entender que enquanto dormimos, né, o inimigo semeia o joio, né? E toda essa série de distrações, né, é complicado, porque se você não acompanha os fatos, você não pode interferir de uma maneira que você possa se defender, né? De uma maneira que você possa cobrar coerência das pessoas. Se nós não conseguimos identificar um espetáculo artístico que é vendido como um evento esportivo, né? Se a gente não consegue fazer essa distinção, pouco iremos fazer a distinção entre as atitudes do governo, né? E, bom, esse ano é um ano de eleições, né, presidencial no Brasil, do Congresso, né? Vamos eleger os governadores dos estados e as assembleias estaduais também, né? Não é uma eleição de menor relevância, é uma grande eleição, né? Não digo a principal do país, porque os municípios também são importantes, porque os municípios fazem parte da União, né? Mas, assim, a gente precisa compreender, né, o que é corrupção. Corrupção não é só as pessoas abrirem o cofre e tirarem o dinheiro do cofre e as pessoas não fiscalizarem, não denunciarem, não prenderem, como é o caso do mensalão, né? A corrupção, ela começa na distorção da compreensão das coisas, né? Quando um evento esportivo ele não é esportivo, ele é um espetáculo artístico, né? Em que os resultados são manipulados, ele deixa de dar um mérito para o melhor preparo físico, para a melhor eficiência, né? E assim, aí você pode falar assim, mas você tá exagerando nas suas compreensões, tá delirando tudo, né? Mas olha, da observação que tenho, né, a gente vê tudo isso, né? O próprio caso do jogador uruguaio. A FIFA vem de uma excelência de cobertura do evento, dos jogos, né? É mais de 100 câmeras espalhadas pelo campo. Mas na hora de mostrar a mordida do jogador, nenhuma das câmeras da FIFA conseguiu filmar isso, né?
Será que não conseguiu filmar? Ou ela não quis assumir responsabilidade sobre essa imagem, né? Porque se ela assume essa responsabilidade enquanto observadora, ela como autoridade e organizadora do evento, ela tem que punir esse jogador de alguma maneira, né? Porque a atitude dele foi antiesportiva, né? Diz que de todas as câmeras da FIFA, nenhuma filmou, e quem filmou foi uma câmera exclusiva do canal ESPN. Bom, a FIFA tá lavando as mãos, né? A gente acreditar nisso, né? E é muita ingenuidade da nossa parte. E o Evangelho, né? É uma ferramenta para que não sejamos ingênuos, né? Outra coisa, com relação, né, às despedidas honrosas, né? A Argentina está classificada já, né? A Nigéria também está classificada já, né? Aí você tem um jogo em Porto Alegre, que é praticamente a capital mais próxima. Praticamente a capital mais próxima. É a capital mais próxima, né? Da Argentina, né? Aí você vê a Argentina jogando, né? Depois que o Brasil foi classificado, né? Aí você vê a Argentina dando um show de bola, né? E a Nigéria também se despedindo. A Nigéria não se despedindo, a Nigéria permanecendo no campeonato, mas, né, perdendo com uma diferença mínima de gols. E no jogo com uma generosidade de gols, né? Não é a mesma Argentina. A Argentina, puxa vida, a Argentina que jogou, né, contra o Irã, uma seleção que aparentemente demonstrou mais fragilidade do que a Nigéria. A Argentina não consegue fazer gol no Irã e depois consegue ganhar de 3-2 da Nigéria. Assim, é um disparate de performance de uma equipe para outra, né? E, bom, Porto Alegre, os argentinos podem ir até Porto Alegre de automóvel se quiserem, né? Então, assim, é um evento que o ingresso vale mais, né? Do que a própria partida. É um espetáculo artístico e a gente precisa contemplar quem fez esse investimento, né? Com relação a isso, né? A maior torcida a favor e a maior torcida contra do planeta é os Estados Unidos. E essa seleção, ela vai se despedir, né? Um grande jogo. Vai se despedir não, né? Vai fazer o último jogo, né? Quinta-feira, né? Vai ser o último grupo a encerrar aí a primeira fase aí. Então fica criando esse suspense, né? Do torcedor americano que está aqui no Brasil, né? Então vai criando essa expectativa. Vai ser primeiro do grupo ou vai ser segundo do grupo, né? Quem vai ficar? Gana vai ficar ou não vai ficar? É aquela coisa toda assim, aquela coisa meio embolada, né? Da chave, né? Depois daquele jogo administrado de Portugal, né? Então, assim, será que os Estados Unidos fica ou não fica? Olha, o grande suspense da Copa. Isso vai ficar, né, pro último dia da terceira rodada, né? Bom, gente, é um evento artístico manipulado, muito bem manipulado, né? Eles têm um planejamento inteiro, nós não temos, a gente fica sabendo das informações, dos grãos de areias pelo meio do caminho, né? Mas a gente precisa entender que se isso é feito diante dos nossos olhos, imagina o que será feito sem a gente ver. Cara Escaleta aí é para todos vocês.